Deixei o gráfico ali porque eu não sabia se todos tinham tido tempo de copiar e verificar o que acontecia aqui, certo? Então, quem não conseguiu copiar, tira uma fotinho. E a gente vai começar agora a trabalhar um pouquinho com este gráfico quando eu altero alguma coisa aqui no expoente. Quando eu somo, quando eu subtraio, o que vai acontecer com esse gráfico aqui, tá bom? Se eu tenho a função exponencial, a primeira que eu fiz era uma função crescente, né? Era 2 elevado na x. Se eu tivesse quase a mesma função, mas desta forma aqui, ó. 2 na x mais 1. O que esse mais 1 lá no expoente vai alterar neste gráfico, certo? Então, eu vou fazer aqui a tabela, x, y, vou colocar os mesmos valores que eu tinha colocado anteriormente. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para que a gente consiga fazer uma comparação. Vocês vão olhar para o gráfico que vocês copiaram e depois vão olhar para esse gráfico aqui e a gente vai chegar a uma conclusão. Chegando à conclusão de 1, a gente chega à conclusão de todos, porque a função vai se alterar da mesma maneira, tá? Então, eu tenho aqui 2 na menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 aqui no expoente vai ficar 2 na menos 1. Isso aqui vai dar 1 meio. Por que deu 1 meio? Expoente negativo significa que esse 2 está no denominador. Ali, 2 na menos 2 mais... Opa, na menos 1, desculpe, agora que a gente vai substituir por menos 1. Mais 1. Isso aqui vai ficar 2 na 0, dá 1. E aqui, 2 na 0 mais 1. Vai dar 2 na 1, que é 2. E 2 na 1 mais 1. 2 ao quadrado, que é 4. E 2 na 1 mais 2, que é 2 ao cubo, que é 8. Observem que aquele ponto que eu disse que aparecia nos gráficos anteriores, que quando o x era 0, quando o x era 0, o y era 1, aquele ponto que cortava o eixo das ordenadas, não vai ser o mesmo aqui. Por quê? Porque esse somatório vai alterar, vai fazer com que ele suba. Então, olha como vai ficar esse gráfico aqui, ó. Y, x. Vou colocar os valores ali. Menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. Quais são os valores que eu tenho? O 8, depois 4 que vai ficar na metade, depois 2 que fica na metade, depois 1 que fica na metade e depois 1 meio. Então, os pontos que eu tenho agora é, quando o x for menos 2, é 1 meio. Antes, o x era menos 2, ficava em 1 quarto. Menos 1 fica em 1. 0 fica em 2. Então, ó, eles não estão mais cortando no ponto 0 e 1, ele está cortando no ponto 0, 2, certo? O 1 vai ficar aqui, ó, no 4, e o 2 vai ficar lá em cima no 8, ó. Nossa função exponencial, ela vai ser assim. Sempre vai ser essa curva. Só que o que difere isso aqui do anterior é que o anterior, e eu vou fazer agora, vou pegar uma outra cor aqui, vamos ver se o preto aqui rola, ó. O gráfico anterior, que era f de x é igual a 2x, esse cara, ele passava aqui, ó. Ele era assim, ó, a curva era a curva preta. E agora esse aqui é a curva vermelha. O que aconteceu? Ele subiu, né? Então, se eu adiciono aqui, esse gráfico desse ponto vai para cá.
E se eu fizer a subtração, o que acontece? Ele desce. Então, se eu pegar uma caneta verde aqui para vocês verem, tudo em cima do mesmo gráfico. Só um segundo. Se eu tivesse a função aqui, ó, f de x que é igual a 2x menos 1, esse menos 1 aqui, ó, deixaria o gráfico passando aqui. Aí ele vem para a parte negativa, certo? Porque o menos 1, quando aqui for, se eu faço x0, vai dar no menos 1. Ele vai passar por aqui, ó. Quando é aqui. Vai passar assim. Ele vai vir para cá. E o outro vem para cá. E daí aqui tu consegue chegar num valor negativo ali. Certo? Por quê? Porque agora eu estou mexendo no expoente. Tá? Eu subtraí do expoente. Conseguiram entender? Essa oscilação, essa diferença desses gráficos, dessas curvas aí? Testem, façam os gráficos colocando menos 1, menos 2, menos 3, e daí vocês vão ver o que vai acontecendo. Eu fiz para os gráficos crescentes, poderia ter feito essa mesma analogia para os gráficos decrescentes. E são eixos, vai acontecer a mesma coisa. Certo? E daí eu fiz uma lista de exercícios aqui, com 11 exercícios, tá? O exercício 6 é o exercício que a gente não vai fazer ainda, porque para resolver o exercício 6, eu preciso utilizar logaritmos. E a gente ainda não estudou logaritmos, eu preciso das propriedades. Depois a gente vai retomar esse exercício 6. Todos os outros exercícios desta lista, vocês têm condições de fazer. O 8, o 9, o 10 e o 11 são exercícios de exponenciais simples, que vêm de encontro com a lista anterior, tá? E isso foi bom eu ter colocado, porque o 8 tem 4 mais exercícios ali, então são 4, o 9, 5, 6, 7. São mais 7 exercícios falando das funções do assunto 6 para retomar, porque vocês tiveram um grau de dificuldade grande. Eu achei que isso ia acontecer mesmo quando eu formulei essa listagem aqui, tá? Eu vou fazer alguns aqui com vocês, para vocês conseguirem verificar como é que isso funciona em forma de texto, o que acontece aqui com os textos, tá? Eu não sei se eu posso apagar já, ou tem alguém copiando? Posso apagar? Ok. Olha só. Quando eu falo dessa função, ela pode vir escrita em forma de problema e ela vai vir assim, ó. Como o exercício 1, o 2, o 3 e assim por diante. Nós temos o exercício 1 ali. O que diz? Ele diz assim, ó, uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que o valor de T anos após a sua compra é dado por. Então, eu consigo saber qual o valor de depreciação dependendo da quantidade de anos utilizado. Mais ou menos isso funciona com quem tem carro usado, o valor de depreciação. A gente sabe que o valor, assim, mais ou menos de depreciação de um carro, você compra um carro zero, no momento que tu tira ele da concessionária, não importa quantos quilômetros tu rodou, ele já está valendo praticamente 20% a menos do valor que tu comprou. Porque ele deixou de ser zero, ele já tem o primeiro dono e ele já está com uma depreciação de 20%, certo?
E essa depreciação, no primeiro ano, ela não vai aumentar muito. Então, tanto faz tu pegar o carro e vender no primeiro mês, ou vender no 12º mês, se ele estiver intacto, se ele não tiver batido, se não tiver nenhum arranhão na lataria, qualquer coisa desse tipo, tá? Tanto não vai oscilar muito este valor, tá? Depois, no segundo ano, vai depreciar mais um pouquinho, terceiro ano vai depreciar mais um pouquinho. Então, existe aquela tabela que a gente faz, que é para indexadores ali, que a gente usa a tabela FIPE, né? Tabela até para fazer seguro de carro. Então, qual o valor do teu carro na tabela FIPE? Quando tu faz o seguro, é um valor básico. Os caras não olham para ver se o estado do teu carro está excelente, está na média ou está podre. Não, é o valor da tabela FIPE, tá? O que acontece? Às vezes tu assegura o teu carro com 10% acima do valor da tabela FIPE. Existe essa condição para fazer o seguro. Como é que é feita essa escala? Os caras, eu acho que vale tanto. Não, todos esses cálculos são matemáticos, tá? Isso acontece para carro, isso acontece para máquinas industriais, isso acontece para toda a depreciação, inclusive para imóveis. Imóveis também acontece isso. Claro que a média do valor do imóvel é muito pela... vários fatores influenciam no valor do teu imóvel. Qual a metragem desse teu imóvel, qual a zona que ele está, né? Quantos anos, se é um apartamento, esse apartamento está num edifício de quantos anos? Quantos anos tem esse edifício que está, certo? Às vezes, no mesmo prédio, o apartamento é igual, assim, a mesma metragem, um apartamento está valendo mais do que o outro. Estado de conservação, quanto de manutenção. N fatores influenciam isso, mas é mais ou menos uma mesma equação que é tomada, tá? Então, é isso que a questão número 1 relaciona. Então, ela diz que existe uma fórmula para a depreciação desse maquinário industrial. V de T é igual a VO vezes 2 na menos 0,2 vezes Tzinho. O que é tudo isso aí? Tá bom, tô vendo que é uma exponencial, por quê? Porque tem uma variável que está lá na potência, lá no expoente. Isso aqui é uma função exponencial. E daí ele diz assim, ó, uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que o seu valor T anos. Então, esse Tzinho aqui vai marcar em anos, anos de utilização dessa máquina, após a sua compra. Então, 1 ano depois que tu comprou, vai botar 1 nesse Tzinho. 5 anos depois que tu comprou, vai colocar 5 nesse Tzinho, tá? O valor é dado por essa equação, em que VO é uma constante real. Então, vai ser, o que é o VO? O VO vai ser o valor constante dessa máquina, tá? Ele quer saber, ele diz assim, ó, se após 10 anos a máquina estiver valendo 12 mil reais, o valor que ela foi comprada é de quanto? É essa a pergunta. Então, se depois de 10 anos ela está valendo 12 mil reais, esse teu Tzinho é 10 e o valor desse teu Tzinho é 12 mil. Ela quer saber o quê? O valor inicial dessa máquina. E o que é o valor inicial? O teu VO é essa tua constante, certo? Quando tu comprou a máquina, o tempo era 0. Então, o que acontece? Menos 0,2 vezes 0 é 0. 2 elevado na 0 é 1. 1 vezes o valor inicial. Esse teu VO é o valor inicial, tá? Então, como é que eu vou descobrir isso? Vou substituir cada um desses termos que eu li e interpretei no texto aqui nessa equação exponencial. Então, V de T é 12 mil. Que tempo é esse em que essa máquina custava 12 mil? 10 anos após a sua compra. Então, o VO, que é o valor inicial dela que tu comprou, eu não sei. Vezes 2 elevado na menos 0,2 vezes o tempo. O tempo é 10 anos, certo? Então, isso aqui vai ser quanto? Isso aqui, menos 0,2 elevado na 10ª potência, vai dar quanto? Vai dar menos 2, né? Então, tu tem aqui um expoente negativo, ó. 12 mil é igual
ao valor inicial, vezes 2 na menos 2. O que significa esse 2 na menos 2? Significa que esse 2 está lá no denominador. Então, eu vou escrever isso assim, ó. VO vezes 1 na 2 ao quadrado. Passou para baixo, ficou positivo o expoente, ficou 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Agora eu tenho que isolar. E se 4 não está dividindo, ele vai passar multiplicando os 12.000. Então, quem vai ser o teu valor inicial dessa tua máquina? 12.000 vezes o 4. O valor inicial é 48.000. Alguém não entendeu esse exercício, como ele foi feito? Ou todo mundo conseguiu entender? Tá tudo certinho? Eu entendi. Hã? Eu entendi. Alguém não entendeu? Tá tudo beleza? Posso continuar? Vocês acham que vocês conseguiriam ler um outro exercício e fazer? Quem sabe, tentem fazer o exercício 2. Eu vou dar um tempinho, vocês pensam no exercício 2, depois eu venho para o quadro e resolvo ele. Pode ser assim? Vamos pré-estabelecer aqui um tempo. Que no meu note são 9h20. A 9h25, então eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer esse exercício. Às 9h25 eu faço o exercício 2, certo? Vamos lá.
E daí, conseguiram fazer? Sim. Então tá, vou resolver, tá? O exercício 2, então. Diz assim, ó, certa cidade, o número de habitantes num raio de R quilômetros a partir do seu centro é dado por população de R, em relação ao raio, é igual a K vezes 2 elevados na 3R. K é uma constante, tá? É um valor constante, e R é um número natural maior, natural não, inteiro maior do que zero, né? Não pode ter um raio negativo, certo? Se há 98.304 mil habitantes num raio de 5 quilômetros do centro, quantos habitantes há num raio de 3 quilômetros? Bom, eu não sei quem é este K. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem é essa constante. E é isso que eu faço no início, é tentar descobrir quem é essa constante pelo enunciado. Ele diz que a população, que P de R, quando R for 5, o P de R vai ser 98.304, para R igual a 5. Então, vou substituir aqui e encontrar primeiro o K, para depois fazer a pergunta responder a pergunta que ele está fazendo quando R for 3. Se R3, eu vou ter como uma variável aqui esse K, não vou conseguir chegar a lugar nenhum, certo? Então, vai ficar 98.304, que é igual a K vezes 2 elevado na 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15, então vai dar 98.304, que é igual a K vezes 2 na 15ª potência. Cara, 2 na 15ª potência é 32.768. Não, peraí. É isso aí. 2 na 15ª potência, 32.768. Vai passar esse cara para cá dividindo, ó. E tu vai encontrar essa constante K aqui que tu não sabe. Então, essa constante K aqui vai ser quanto? 3. Achou o valor de K. Agora que tu sabe o valor de K, tu pode responder a pergunta. Vai colocar no lugar desse K 3 e vai achar a população num raio de 3 quilômetros do centro. Então, vou apagar esse ladinho para fazer. Então, aqui eu tive que encontrar primeiro o K para fazer isso aqui. Agora eu vou ter essa equação aqui, ó. P de R vai ser K, que eu já sei que é essa constante 3, vezes 2 elevado na 3 vezes R. Como ele me deu um raio de 3 quilômetros, esse Rzinho é 3. Então, a população para um raio de 3 quilômetros vai ser 3 vezes 2 na 3 vezes 3. Ou seja, 2 na 9ª potência, certo? 2 na 9ª potência é 512. Então, a população vai ser 3 vezes 512. A população num raio de 3 quilômetros vai ser 1.536. Certo? Conseguiram entender esse exemplo, esse exercício 2? Tentem fazer o exercício 3 agora, tá? Vou dar aí mais uns 5 minutinhos, vamos tentar fazer o exercício 3. Assim a gente vai fazendo e vai corrigindo, certo? Não esqueçam, repetindo a informação, que o exercício 6 não é para ser feito antes de aprender logaritmos. Então, a gente tem que ter aula da próxima semana e daí a gente volta no exercício 6 ali. Tá? Então, vamos fazer o 3. 5 minutinhos aí para fazer o 3. Bora lá. Quem já fez o 3, tenta fazer o 4. Daí vocês vão fazendo, a gente vai corrigindo em seguida para vocês não ficarem com muitas dúvidas até a próxima aula.
Conseguiram fazer a 3? Sim. A 3 é mais tranquila, né, do que a 2, né? Achei bem tranquila ali a 3. O que diz a questão 3? A questão 3 diz: um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu sobre condições ideais que o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão número de bactérias em relação ao tempo, N de T, é igual a 2.000 vezes 2 vezes 0,5 vezes T. Então, só tem a variável tempo aqui, não tem essa constante K, como tinha no exercício anterior, que eu tinha que calcular ela primeiro para depois resolver o que pedia. Considerando que essas condições, quanto tempo após o início da observação, o número de bactérias será igual a, meu Deus, que número grande, para aí, 8.192.000, tá? Então, o número de bactérias vai ser 8.192.000. Aqui, ó, 8.192.000. Aqui que eu vou colocar. Ele quer saber em quanto tempo isso vai acontecer. Então, vai ser igual a 2.000 vezes 2 na 0,5 vezes T. Esse 2.000 vai passar dividindo aqui. E essa divisão esse quadro aqui tá difícil hoje. Essa divisão aqui vai dar 4.096, que é igual a 2 elevado na 0,5T. 4.096 desse lado e um 2 desse. Significa que tu vai ter que fatorar esse 4.096 e tentar colocar isso em potência de 2. Colocando isso aqui em potência de 2, é 2 na 12ª potência. Barra, tia Inês. O que tu fez? Eu travei nesse 4.096, eu não sabia o que eu fazia. Aí, agora que tu falou, realmente uma coisa tão boba que a gente fez por tanto tempo, eu não me liguei. Tá? Sempre tenta, a primeira coisa é igualar. Quando não der para igualar, bom, daí para que tu vai ter que usar logaritmos, mas não é essa a questão aqui ainda, tá? Aí cortou, vai ficar 2, 0,5 vezes T. Esse 0,5 vai passar dividindo, né? Dividido pela metade aqui, né? Dividido por meio, acaba multiplicando, né? Então, esse teu T aqui vai ficar quanto? 24. Não sei se é minutos ou era horas esse exercício. Deixa eu ver. Ele não fala se o tempo era minutos ou horas. Então, é 24, unidade de tempo. Certo? Eu não sei se a gente consegue ver a questão 4 juntos ali, mas tentem fazer. A gente tem o quê? 4 minutos? Não vai dar, tá? Mas assim, ó, queridos, eu acho que hoje a aula rendeu bastante, porque a gente conseguiu corrigir aquelas questões do assunto 6 que vocês tinham dúvidas. Corrigir a lista extra do assunto 6. Trabalhar o assunto 7 e fazer juntos aqui, ó, os 3 primeiros exercícios, tá? Então, tá louco de bom. O que eu quero que vocês façam? Para a próxima aula, tentem fazer todos os outros exercícios dessa listagem, com exceção dos 6. De novo, repetindo a informação, os 6 vocês ainda não estão aptos a fazer, porque a gente precisa do estudo de logaritmos, certo? Todas as demais estão ok. E eu postei o arquivo e dei uma corrigida nas alternativas da 10 e da 11. Então, a alternativa da 10, letra A, é 1,5.
E da 11, letra B, é menos 1, tá? O arquivo já está postado corretamente lá. Eu postei ele antes de a gente começar essa aula. Então, tá tudo ok com as respostas. Tá? É importante... Da 11? Como é que é? Falhou aqui a internet na 11. A 11, a letra B, é menos 1. Quanto é que tá lá o teu arquivo? Já estava menos 1 quando tu baixou ou não? Menos 1,5. Ah, tá. Então, tu baixou antes de eu arrumar. É menos 1, tá? Uhum. Ok, obrigado. E da 10, a letra A é 1,5. Tá bom? Ok. Tá. Tentem fazer aquela questão 8 ali, que é parecida com aquelas do assunto 6, tá? Eu acho que a gente ficou com uma boa quantidade de exercícios de exponencial aí, hein? Tá? Próxima semana, então, a gente vai começar o estudo, vai começar e terminar o estudo de logaritmos. Então, vai ter um assunto novo ali, que é logaritmos para a gente trabalhar. Junto com esse assunto de logaritmos, além de trabalhar só logaritmos, a gente vai trabalhar logaritmos e jogar esse logaritmo para exponencial, para resolver funções exponenciais ou equações exponenciais quando eu não consigo igualar as bases. Daí, joga o logaritmo aí. Tá certo? Então, tenha uma boa noite, tá? Vou postar depois aí, quem perdeu algum início de live aí, eu vou postar depois a gravação, tá certo? Fiquem com Deus, se cuidem, até semana que vem. Tchau, tchau, professora. Boa noite. Tchau, Boa noite. boa noite a todos.